Olá a todos, iniciando aqui mais um ICELcast, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer aqui trazer um grande tema hoje de relevância para a odontologia. Lembrando que o nosso ICELcast é um podcast voltado para a odontologia, todos os temas voltados para a nossa, para a minha, para a sua odontologia. E hoje nós vamos tratar de um assunto que é muito pertinente para o dentista. A gente percebe que hoje muitos dentistas se aventuram fazendo seus empreendimentos na área de consultórios, clínicas, e esquecem um fator fundamental chamado gestão. Hoje, estamos aqui na presença aqui do ICELcast, o Girão Júnior, que é um consultor na área de empresas, muito voltado também para a gestão de marketing, e marketing também de consultórios odontológicos e clínicas, gestão de clínica. Já tem uma larga experiência nesse sentido. Professor Girão, muito bem-vindo, boa tarde. Um prazer aqui recebê-lo no nosso estúdio. E fala um pouco aí da tua formação para o nosso ouvinte, fala um pouco da tua experiência com relação ao marketing, à gestão, quais são os gargalos aí que o dentista enfrenta, enfim. Vamos tratar aí de grandes temas como a gestão financeira, gestão de marketing, gestão de pessoas, como contratar, como entender a cabeça do seu colaborador e também da gestão comportamental. Por favor, professor Girão. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade aqui para o Dr. Flávio, através do ICELcast. Na verdade, eu tenho formação em administração de empresas pela Unifor. Pós-graduação, eu já tenho um MBA em marketing pela FGV do Rio. E encerrei o ano passado em relação à gestão de pessoas, porque eu acredito que a essência e o coração da empresa estão nas pessoas. E o meu papel dentro da odontologia? Muita gente fala, mas por que O que tem a ver? Eu fui a convite de alguns colegas dentistas para me fazer uma pegada de gestão de marketing e gestão financeira. Foi a sementinha para depois eu identificar uma grande oportunidade no mercado para poder trazer a gestão para dentro da odontologia. Porque eu sempre falo para os meus alunos, em relação à gestão, você pode ser o melhor dentista do planeta, mas se você não tiver gestão, você vai ser apenas mais um dentista. Professor, especificamente sobre gestão financeira, quais são os pontos, os aspectos mais importantes? A gente sabe que a saúde financeira do consultório ou da clínica, ela depende muito do bom gerenciamento dos recursos que você tem, até para você fazer uma administração desse recurso em relação à aquisição de equipamentos, inovações tecnológicas, contratar, a expansão do negócio. Quais são aí, passa para a gente, alguns aspectos que o dentista não pode esquecer no momento da sua gestão financeira? Quando a gente fala em gestão financeira, principalmente no aspecto que eu trabalho com relação à minha metodologia particular, eu me refiro à gestão do consultório e gestão financeira pessoal. Porque uma coisa não está desatrelada, ou seja, eu só vou conseguir fazer com que um consultório seja financeiramente equilibrado se eu tiver um gestor, pessoa, da mesma forma equilibrado. Então, a gente trabalha sempre esse aspecto de pessoa física e pessoa jurídica. Isso paralelamente. São duas pessoas diferentes. São duas pessoas diferentes, porém, qual é o primeiro ponto da gestão financeira que eu sempre falo e sempre bato? Central. Separar pessoa física e jurídica. Você é o Dr. Flávio e você tem a sua empresa. Então, por que misturar contas do cartão corporativo com o pessoal com o corporativo? Você tem que separar as contas. E como é que a gente faz isso? Pela própria definição, pessoa jurídica é uma pessoa. Sim. Ela chega a ser como se fosse um ser físico. Você tem a sua jurídico, seu jurídico independente do seu pessoa física. E como você consegue dividir isso na cabeça da maioria dos dentistas que não passam por gestão, não tem entendimento sobre a relação com a questão do gerenciamento financeiro, como você fazer essa dissociação e tentar gerenciar os dois de forma equilibrada? Como que você sugere? Primeiro ponto, quando eu vou fazer uma consultoria, que eu trabalho nessa área junto aos consultórios dentários,
Quando eu percebo que eu vou fazer auditoria, que eu vou fazer o que aquela empresa está trazendo de lucro, a gente não consegue se tiver tudo misturado. Por que tem um aporte financeiro pessoal, né, que geralmente as pessoas fazem? Então o cara ganha lá no consultório e acha que ele pode gastar tudo. Sim. E assim, qual é o grande X da questão para a gente poder separar? Uma palavrinha mágica chamada prolabore. É a retirada do dono da empresa. Seria o pagamento pelo administrador. Eu sempre pergunto, qual é o seu prolabore? Ele fala para mim, professor, depende. Quando ele fala depende, eu sei que está totalmente desequilibrado. Ele ganha 200 mil, ele tira 200 mil. Ele ganha 5, ele tira 5. E não é assim. Então, o princípio básico para a gente poder fazer essa separação é você saber de fato qual é o teu custo de vida. Né? E independentemente se você vai ganhar 200 mil, faturar 200 mil ou 5 mil, você tem que fazer aquela retirada mínima e fixa. Você tem que ter disciplina. E muitos perguntam, mas professor, se eu for fazer esse cálculo e o que minha empresa traz não paga o meu custo? Opa! É matemática. Uhum. Então você tem que fazer o quê? Ou diminuir o seu custo ou aumentar teu faturamento e teu lucro. Isso é um indicador importante, porque quando você começa a separar o recurso da tua empresa e aquilo que tu tira, que é para tu viver de acordo com a tua necessidade financeira, tuas demandas, então você começa a entender melhor como que se a tua empresa está dando lucro, se ela está dando prejuízo. Ah, tá. E esse ponto que eu falo é o básico da gestão tradicional que eu vou trazer para vocês, que infelizmente 90% das pessoas sabem, mas não fazem. Ou não sabem como fazer. Ou não sabem como fazer. Agora, outra questão que bate muito na tecla em relação ao dentista, não saber calcular o preço do seu tratamento. Muitos dentistas dão desconto sem saber quanto é que estão ganhando. Isso é aquela palavra, são duas letrinhas chamada margem de contribuição. Como é que eu faço a formação do meu preço? Né? Primeiro, eu tenho que saber quanto é que eu estou gastando de material por cada tratamento. Ah, mas eu compro uma gase, eu compro uma gramatura de 100, mas daqui eu uso duas. Quanto é que me custa essas duas para botar dentro desse orçamento? Eu acho que o grande desafio está aí, dentro da gestão de consultório, porque como você tem uma quantidade de insumos e uma quantidade de laboratório, então você tem que quantificar isso muito bem, definir isso muito bem, para que tu possas fazer o gerenciamento financeiro disso aí. Sim. Senão você se perde, com certeza. Então, para fazer, vamos lá, precificação, custo com material, que a maioria não tem, ou está desatualizado, despesa hora. Ah, vem cá, o que é despesa hora? Muitos dentistas não sabem o que é o despesa hora. Eu pegar o meu custo fixo com energia, com folha de pagamento, com todas as minhas despesas fixas e transformar esse custo em uma hora. Uma média. Vou transformar ele, eu vou customizar. Quanto é que me custa uma hora do meu custo fixo? Bom, essa hora é o seguinte, se o meu tratamento custa meia hora, eu vou fazer embutir nesse preço meia hora do valor de uma, ou seja, metade daquilo que foi calculado. Agora, vai ter tratamento de 5 horas, eu tenho que colocar essas 5 horas dentro do meu custo. Porque eu estou ali utilizando o meu consultório, a energia elétrica, a minha folha de pagamento, então aquilo ali tem que estar no preço. Professor Girão, eu até vi uma vez uma coisa interessante. Por exemplo, eu estou falando especificamente na área do implante. Então, por exemplo, um paciente que vai fazer uma prótese do tipo protocolo, que é uma prótese que requer aí em torno, cirurgia, prótese, abertura, digamos aí 10 sessões em torno de 1 hora. Uma estimativa. Então, você calcula o tempo, você pode calcular o tempo de cada procedimento, baseado na sua demanda, e depois você pode fazer também uma média. Né? Você pode, inclusive, isso vai ser um indicador para que tu possas assimilar novos tratamentos. Então, digamos que você gasta um X de hora para uma realização de uma determinada quantidade de tratamento e você receber uma oferta de tratamentos muito grande no mês, você não vai ter como gerenciar isso, e isso pode ser um tiro no pé também para você. Quer dizer, o cara pode quebrar por excesso não de receita, mas por excesso de pacientes. Né? Então, como você explica isso? Como você consegue lidar e como você consegue passar isso para o dentista conseguir gerenciar isso de uma forma clara, de uma forma prática? Então vamos lá, como eu falei, formação de preço, custo com material, a despesa hora, que é esse custo fixo de 1 hora, e como é que a gente trabalha para reduzir o custo e ser mais produtivo?
trabalhando a consultoria para ser mais ágil na sua técnica de procedimento. Quanto menos tempo você gastar com tratamento, vai ficar mais em conta para o teu paciente e você vai ficar muito mais competitivo. Isso é bem prático, isso é bem lógico, né? Quanto mais rápido direcionar o teu tratamento, ótimo. Então, tu vai ter mais tempo livre na tua cadeira. E outro detalhe, até a forma técnica que o teu ajudante de consultório ele ser mais proativo, ele ser mais rápido, aquilo faz a diferença. Sim, com certeza. Porque você vai produzir mais fazendo com bem menos. E o cliente vai ser satisfeito. Então, tudo isso envolve, só nesse aspecto que eu estou colocando da consultoria, está envolvendo treinamento de pessoas, custos que você tem que colocar, que a maioria não colocam, e eu vou dizer aqui uma estatística da minha empresa. Em todos os clientes meus, ou da odontologia, que eu faço essa auditoria de lucro, que ele me passa qual o preço que ele está cobrando sem calcular o seu custo, mais de 70% está cobrando com margem de lucro negativa. Está levando chumbo. Chumbo. Nossa, fantástico. E assim, então, sobre a gestão financeira, isso é imperativo. Consultório, muitas vezes você pode achar que está faturando bem, quando na realidade você está dando um tiro no pé. O dinheiro não sobra para você investir em conhecimento técnico, na inovação tecnológica do seu consultório, você não consegue tempo para viver também, porque o dentista tem que colocar isso na conta. Né? Eu vejo às vezes o pessoal precificando muito baixo, eu quero volume, quando na realidade o cara está vendendo seu serviço muito barato, porque nós somos vendedores de serviço, e isso o cara não consegue ter uma vida digna, o cara não consegue pagar um bom curso para ele poder evoluir profissionalmente, né? Então, essa gestão ela se torna imperativa, né? Professor, e um outro aspecto que a gente vai falar também, que é uma outra questão muito importante que está ligado à questão financeira, é o marketing, né? A gestão de marketing. Fala um pouco para a gente aí desse desafio também do dentista. Tá. Quando geralmente eu chego com minha consultoria, ou quando eu dou aulas, né? Inclusive aqui no ICEL, que eu estou convidando a todos vocês a tá fazendo aqui a procurando o ICEL, porque aqui nós temos o meu apoio com relação ao Dr. Flávio, com relação à gestão. Tá? Então eu convido a todos que estão aí para realmente vir fazer suas matrículas, porque tem um diferencial, né? O diferencial da gestão. Tá? Aí eu já faço reforço esse convite. Com relação ao marketing, quando eu começo a fazer a matéria, muitas pessoas perguntam, mas vem cá, você vai falar sobre rede social? Tem essa primeira coisa que vem é rede social. Sim. Será que eles vão me ensinar a usar o Instagram, o Facebook? E na verdade, isso é um grão de areia dentro do universo do marketing. Na verdade, o marketing que eu trago para a odontologia é um sistema de inteligência de mercado, né? É bem mais profundo do que simplesmente fazer um algoritmo. Tá? Então nós vamos trabalhar. Muitos alunos chegam para mim e falam, mas eu não estou tendo resultado na rede social. Eu falo, mas quem é o seu cliente? Quem é o seu cliente? Você conhece? Você está fazendo as suas propagandas, as suas artes, a sua cor, a sua forma de conversar com quem? E o marketing é o seguinte: quanto mais você tenta abranger o máximo de clientes, você não tem um foco em um, você não consegue ninguém. Você se perde. Se perde por completo. Então, o marketing, primeiro, qual é a diferença de uma empresa que tem marketing e uma empresa que não tem marketing? Eu repito isso tanto na consultoria como nas salas de aula. Aí, geralmente as pessoas falam, mas eu faço rede social, eu faço marketing. Eu pago a empresa para fazer isso para mim, eu faço marketing. Na grande maioria tem sido assim. Tem sido assim. Olha que a gente tem marqueteiro aqui do lado, viu? Temos 2 marqueteiros. Mas eu vou aprofundar essa questão de você ter ou não ter marketing. E eu vou te fazer uma outra pergunta. Hoje, é o teu cliente que te escolhe ou você que escolhe o seu cliente? Legal isso aí, achei muito bacana. Tá? Quando eu li esse conceito. Será que você está sabendo escolher seu cliente? Sim. Porque quando você é escolhido, pode vir qualquer coisa. Qualquer coisa. E você não está naquele foco daquele cliente que te valoriza o teu trabalho, que o teu valor te traz lucro. Tá? Então, quando eu começo a escolher, eu identifico a minha persona, eu tenho uma conexão emocional. Qual é o ticket médio que eu quero escolher para os meus tratamentos? Sim. Porque você tem, eu quero fazer implante, mas pera lá, você tem aí um leque de opções de ticket médio dos mais variados possíveis. Só uma dica com relação ao ticket médio. Você quer melhorar seu ticket médio? Faça uma auditoria de lucro. Essa que a gente faz na consultoria. Por quê? Porque você recebe uma listagem de tratamentos ranqueados do que você mais ganha e do que você menos ganha. Então, às vezes, eu falo para o dentista... Esse indicador vai nortear a tua campanha lá no marketing. Sim, é aquela história.
ele trabalha. Aí a maioria dos tratamentos dele está lá na rabeira da margem de contribuição, do lucro dele. Às vezes o carro-chefe dele é o que menos dá lucro. E aí o que eu falo? Não, você não precisa trabalhar mais para ganhar mais, você tem que trabalhar com inteligência. Foca naqueles lá de cima. Agora, para fazer os de cima, você tem que ser especialista. Aí tem que procurar o ICEL de novo. Exatamente. Tá? A gente tem sempre pautado nos nossos cursos, professor Girão, além da formação técnica na área, por exemplo, de implante, de prótese, de pério, né, de resina, a gente sempre procura introduzir dentro da nossa grade de ensino, que você tem acompanhado isso, você é um parceirão nosso, a gente tenta introduzir esse conceito na mente do nosso dentista para que ele possa abrir essa percepção. Que a gente está dando um super conhecimento na mão do cara. De repente ele não sabe otimizar nem potencializar isso em forma de receita. Sim. E aí isso é interessante. Então ele precisa da informação. Ele tem que saber qual o top 5 que vai de lucro para ele. Ele fala, olha, você pode trabalhar metade do tempo, mas se você focar no de cima, teu resultado vai ser muito maior e não necessariamente você vai trabalhar mais horas. Às vezes você vai trabalhar bem menos. Bem menos. Tem profissionais da mesma especialização que hoje paga todas as suas contas, já está com a viagem programada, já está com tudo garantido. 2 viagens para a Europa. No mínimo. E tem pessoas da mesma especialidade que não conseguem pagar a conta do consultório dentro de casa. Vive no vermelho, cara. Mas por quê? Porque falta a informação. A consultoria traz a informação para ele trabalhar de uma forma mais inteligente e eficaz. Isso aí seria você... E outra coisa, sabe, Girão, que é interessante, que a gente sempre fala aqui, a questão da gestão do tempo, né? Porque tudo isso você tem um espaço de tempo para fazer. Você tem a sua vida produtiva como dentista. Sim. E isso você não compra. Então, quanto mais rápido a gente consegue fazer uma boa gestão, um bom marketing, aliado à gestão de pessoas, que nós vamos falar em seguida, cara, você consegue ganhar tempo, você ganha. Se você potencializa rapidamente suas receitas e traz isso para a robustez do teu negócio, cara, sim, isso é fantástico. Essa gestão do tempo ela é fundamental porque você, quando começa o dia, eu sempre faço esse trabalho de como é que eu falo, diagnóstico. Hoje você vai, desde a hora que você vai acordar, você vai anotar tudo no caderninho, até da hora que você dormir. Depois você me traz essa rotina e nós vamos avaliar. Eu garanto a você que 70% do tempo que ele gastou foi totalmente improdutivo. Então, se duvidar, tá lá no celular, na rede social. Muitos compromissos não focados no trabalho. Eu estava vendo um texto que alguns gênios, né, que passaram por esse planeta, eles, pelo menos 4 horas do dia, eles focam intensamente naquilo que vai trazer. Uma coisa. Dia. Você não precisa estar trabalhando 8, 10, 15 horas. Você tem que ter qualidade e foco em pelo menos 4 horas durante essas 8 que você trabalhar. Legal, cara. Agora, 70% a 80% das pessoas trabalham no reativo. O que é o reativo? Mas, cara, eu vou resolver quando acontecer. Mas, cara, além disso, também nós temos aí uma intensidade de informações das mais variadas durante o dia. Então, se você não for muito seletivo em relação a isso, você se perde. Mas é nem seletivo. Tem que ser organizado. Organizado. Aquilo que interessa, eu vou absorver aquilo que interessa. Ponto, isso aqui deleta. Às vezes o cara está em 10 grupos de família, colegas, amigos, só bate-papo de coisas inúteis. Sim. Que não vão te levar a lugar nenhum. Então, aquele cara que foca realmente naquilo que é o essencial para ele crescer, ele tem que valorizar isso. Sim. Legal. E assim, essa questão de administrar o seu tempo, de investir para ser mais produtivo, também eu vou puxar um pouquinho network profissional. Por quê? Porque que eu percebo dentro das áreas, seja da odontologia, da medicina, do advogado, você vai numa festa de médico, só tem médico. Você vai numa festa de dentista, só tem dentista. Só fala sobre aquele assunto fechado. Você tem que começar a transitar por outras áreas. Você tem que conhecer novos profissionais, novas pessoas que vai lhe agregar algo positivo. Isso se chama network. Mas também tem que ter uma estratégia para você fazer isso. Você não vai fazer assim de qualquer jeito, né, cara? Não é de qualquer jeito. É tudo planejado, é tudo estruturado, de uma forma profissional. E que naquele tempo, aquele happy hour ali que eu estou fazendo, não é por acaso. Eu estou ali para me encontrar com pessoas que vai me trazer algo interessante. Que são os teus futuros consumidores. Sim. E o que eu sempre falo, quando eu coloco que eu chamo cliente de paciente de cliente, às vezes a odontologia fica um pouco assim, incomodada. Professor, eu estou rindo aqui porque eu lembro que eu tinha um professor na época da graduação e ele era muito focado nessa história de marketing, quando não se falava ainda em marketing, mas ele falava uma coisa bem interessante, pertinente ao que você está falando. Dizia, cara, se
Se tu vive nos botecos do subúrbio, esse vai ser teu cliente. Sim. Então, se tu se relaciona onde as pessoas têm um nível maior do que o teu, esse vai ser teu cliente. Exatamente. Então é bom se ligar nisso também, né, cara? E aquela história, o mesmo cliente que está agora em algum shopping de Fortaleza fazendo compras, ou na concessionária de carro, é o mesmo que vai sentar na tua cadeira. Agora, Legal, você legal. tem que ter uma estratégia para transformar esse cliente, quando ele passa daquela linha que entra no teu consultório, ele deixa de ser, entre aspas, um cliente, que é o mesmo, mas você passa a ser um paciente. Ou seja, é um cliente, entre aspas, porém com cuidados especiais na área da saúde. Mas são os mesmos entes. O mecanismo é o mesmo. O mesmo. Legal, legal, cara. Professor, e então assim, o marketing, ele fundamentalmente, ele hoje tem um papel muito importante no crescimento da empresa e ele tem que ser levado a sério, mas de forma inteligente. Não é só contratar aí uma rede social, vamos bater o negócio. Não, cara, peraí. Primeiro vamos saber qual é a tua demanda, Sim. qual é teu público, o que é que tu precisa, não é isso? Que tipo de cliente tu quer colocar na tua cadeira? O marketing, quando você coloca, qual é o primeiro ponto do marketing, né? Que eu já falei sobre persona, identificar o perfil do seu paciente ou cliente. Mas vem cá, qual é a tua identidade corporativa? E muita gente acha que quando eu falo de missão, visão e valores, é aquela coisa bonita que fica na parede que todo mundo vê como uma paisagem. Mas não, ali é o DNA da sua empresa. Aquele DNA que está na parede ou num possível quadro, você tem que ter um marketing profissional especialista para transformar aquilo ali em ações em cada departamento para alinhar. Cada vez mais eu me convenço de que isso é fundamental, professor Girão. Porque quando você começa a adentrar no universo do marketing, a gente percebe quão isso é importante. Sim. Principalmente porque você vai lidar com colaboradores, com clientes, e tudo isso tem que estar envolvido dentro de missão, visão e valores. Senão, alguma coisa não vai dar certo. É o princípio. É o princípio. Esse fundamento ele tem que ser regido em todos os aspectos do relacionamento. Seja ele com o cliente, seja ele com o teu consumidor lá na ponta, o teu colaborador, enfim, de toda a tua rede, toda a tua cadeia, né? Sim. Legal, cara, show. E entrando na questão do pessoal, vamos falar agora sobre gestão de pessoas, tá? Como a importância também de você entender como funciona a lógica e a relação com os nossos colaboradores, que é a gestão de pessoas, né? Eu começo com a frase que o teu primeiro cliente é o teu colaborador. Também é um colaborador. É o teu colaborador, é o teu funcionário. Por quê? Porque se ele não tiver engajado comigo, se eu não vender a minha ideia para ele que está comigo, ele não vai vender essa ideia para quem? Cara, e como a gente contrata mal, hein? Eu acredito que muita gente não entendeu ainda o propósito da contratação. Sim. Porque quando você faz um processo seletivo, você primeiro tem que ter bem claro a missão, visão e valores, qual é o perfil do seu cliente, quais são as habilidades técnicas e comportamentais que vão estar gerindo aquele cargo, para saber se aquela pessoa está realmente preparada, não só tecnicamente, como também ter habilidades comportamentais que são tão importantes quanto a técnica. Está envolvido no sonho da empresa, né, cara? Tudo. Então, o que você diria aí para quem vai hoje fazer gestão de pessoas ou vai contratar alguém? Cara, quais são os fundamentos? Os fundamentos é você primeiro ter um marketing bem definido, uma identidade corporativa, um persona totalmente identificado, tá? E principalmente, o que a empresa Girão, fala um pouco de persona, assim, rapidamente, para que o nosso público possa entender melhor isso aí. O persona Muita gente uma... talvez não... Sim, é uma evolução do que a gente chamava de público-alvo. Só que qual o público-alvo? Qual era a característica do cliente-alvo, né? Vamos trazer para o cliente-alvo. Era uma questão de onde ele mora, qual a idade, sexo, uma coisa bem demográfica, uma coisa bem básica. Comportamento de consumo. Aí eu já vou trazer para o persona. Tá? O persona já é um aprofundamento das características do cliente-alvo, onde eu vou pesquisar quais são seus maiores medos, quais são seus maiores sonhos. Legal, cara. Tá? O que ele pretende para a vida dele, qual é o tipo de característica da família dele, o que ele tem, o que ele precisa dentro do meu segmento, mas que ele não achou em lugar nenhum, demanda reprimida. Como posso ser um diferencial na vida desse cara, agregando valor? Agregando muito massa. Então, quando eu faço um trabalho de persona, que a gente faz essa identificação,
essa pessoa não entrega um relatório para o meu cliente, ele vai ter um nome, uma idade, continua tendo uma idade, mas ele vai ter sonhos, medos, perspectivas, vida profissional, vida pessoal. Eu vou ter todo um mapa para mim poder trabalhar esse mapa para trazer para dentro da minha empresa e trabalhar de forma mais assertiva o meu marketing online, as minhas comunicações, os meus conteúdos. O meu pessoal tem que estar conectado com essa ideia toda? Não, ele tem que estar conectado, ele tem que fazer parte do processo. Não é simplesmente informar, ele tem que participar desse processo. Tá? Porque o marketing, na verdade, tem um marketing para o mercado, que nós também vamos avaliar um ambiente macro e micro, ou seja, o macro é que não depende da gente, política, economia, cultura. Isso aí sempre nós vamos ter variações, né? E a gente tem que trazer um marketing para dentro da empresa, ou seja, como eu falei no começo, né, quando a gente estava falando sobre pessoas, você tem que conquistar os seus colaboradores para você conquistar o mercado. Porque imagina... Cara, sim, pode concluir. Imagina que você está aqui no meio, entre você e o mercado, você tem seus colaboradores que fazem parte da sua empresa. Então, todos eles têm que estar conectados e com metas e objetivos, que isso é uma outra coisa que eu queria deixar bem claro aqui, que nenhuma empresa, nenhuma pessoa que acorde para trabalhar, que não saiba da meta daquele dia, do seu objetivo mensal, semestral, anual, essa pessoa ela vai simplesmente trabalhar para pagar contas. A gente tem que trazer isso para o lado pessoal e principalmente com empresas. Uma empresa ela tem que ter metas, seja qualitativas e quantitativas, e tem que fazer o acompanhamento, o monitoramento para que a gente possa cada vez mais fazer uma melhoria de processo. Inclusive com o pessoal, até um plano de carreira, né? O cara que entra na tua empresa, ele precisa entender que ali ele tem um potencial de crescimento, senão o cara se perde. E o grau de envolvimento, então isso é fundamental. O grau de envolvimento que esse colaborador, esse setor pessoal, ele tem que estar envolvido na tua missão, visão e valores. Sim. Eu vou trazer essa questão de metas. Muitas pessoas antigamente falavam, não, meta, só pessoal de venda tem meta. Mas hoje está tudo interconectado. Quando eu faço a transferência... O grupo todo tem que estar envolvido Sim. com a meta. Por exemplo, quando eu faço o sistema de OKR, que é Objectives, Key Results, que é o quê? É a nova forma de você colocar metas na sua empresa dentro da gestão ágil, nos modelos das startups. Você fala, bom, o foco é vendas, ok, eu tenho que trazer alunos para o meu curso. Vai ter uma pessoa que vai estar sendo remunerada para trazer alunos, mas o cara da limpeza, ele tem que entender que ele tem que estar deixando isso aqui um brinco, tem que estar deixando tudo muito limpo, que faz parte de trazer o cliente, ele olhar e conhecer as instalações. Então você vê que todos os departamentos têm que estar envolvidos com metas, cada um fazendo a sua parte. Porque tu chega na empresa, o setor de limpeza não tá legal, velho, tu vai gerar uma experiência muito estranha pro teu cliente. Sim. E essa experiência reverbera na... Um detalhe, às vezes a gente consegue identificar que não tá vendendo, tá todo mundo engajado, mas você entra... Mas não tá rodando. Não, você entra no banheiro, vê um banheiro sujo, uma coisa que o cliente entra, só vê uma vez e some. Só que isso não tá ali no contexto, mas faz parte dos detalhes, a gente peca nos detalhes. Um banheiro que não está muito legal, o cliente entra, usa, fala assim, meu Deus. Gerou uma experiência negativa. Negativa. Então, tudo isso tem tudo a ver com estratégia, com vendas, e todo mundo tem que estar engajado, sabendo da sua importância dentro do processo e tendo metas individuais específicas para se alcançar o objetivo maior. E um outro aspecto também que seria interessante, professor Girão, por exemplo, um funcionário, quando ele entra numa empresa, ele é como se fosse um bebê, né, cara? Ele precisa de toda uma ajuda, de todo um acompanhamento, e ele vai evoluindo, e à medida que ele vai evoluindo, você vai dando mais responsabilidade para ele. Né? Porque às vezes a gente tem o dentista que quer cobrar muito, eu já passei por isso, e a gente quer cobrar muito do nosso colaborador. Assim, durante muito tempo eu trabalhei, eu e um funcionário. Hoje a gente já ampliou um pouco essa estrutura, e você trabalha de forma agora com cada um na sua função, mas inicialmente a gente tem essa tendência de cobrar muito, né? Primeiro, contrato errado. Talvez o grande erro esteja aí. Sim. Não contrata uma pessoa que realmente esteja dentro do seu perfil, né? Dentro da estrutura da empresa, do comportamento da empresa, missão, visão, valores, mais uma vez eu repito, e depois você cobra muito desse funcionário, se você dá o devido treinamento.
E aí a coisa desanda. Sim. Esse cara, ele não se compromete com você, ele não engaja na tua empresa, ele não engaja no sonho da empresa, no sonho dele, que enfim, tudo se complementa. E essa questão que você está colocando, tecnicamente, né, os especialistas chamam de inbound, né, que é o que? A aterrissagem da pessoa, é o acolhimento desse novo funcionário dentro da empresa. E o que eu percebo é que é necessário você não só receber esse funcionário, mas prepará-lo, né, com treinamentos internos, né, você dá aquela segurança, aquele suporte, dizer, vamos crescer juntos, e conforme for evoluindo, você vai dando autonomia para esta pessoa. Tá? Então tem toda uma questão de receber bem, de você ter o salário emocional, o salário financeiro, ele tem que estar engajado, agora ele tem que ter segurança. Para tomada de decisão no cargo dele, né? Sim, porque uma decisão errada é um prejuízo tanto para ele, mas muito mais para a empresa. Então a gente tem que também saber lidar com a questão da autonomia. Até que ponto eu tenho segurança para pegar um funcionário? Pô, você aqui vai tocar. Exatamente. Agora, tudo isso só faz como? Como é que a gente faz essa questão dentro da gestão de pessoas para trabalhar essa questão de autonomia? Você tem que ter processos internos, tem que estar claro para ele o jogo, a regra, até onde ele pode ir, até conhecimentos ele tem para poder decidir algo sobre alguma coisa. Aí eu entro na consultoria mesmo de formiguinha, de você fazer a coisa. De você pegar cada departamento, mapear cada departamento, as suas características, as suas habilidades técnicas e comportamentais, autonomia. E essa autonomia você vai conquistando ao mesmo tempo que você vai dando conhecimento e gerando confiança. Cara, fantástico, bicho. Olha só, pessoal. Se ligar aí em gestão de pessoas, olha só. O pessoal se preocupa muito hoje com margem, com a dancinha lá no Instagram, no Facebook. Pô, quem tu quer trazer para tua empresa? Quem tu quer trazer como cliente para você, né? Isso, cara. Sim. Pô, fantástico. Pessoal, Girão, temos o gestão comportamental. Você já abordou até um pouco aí, deu uma luz. Sim. Mas agora vamos explicar isso para o nosso telespectador. A gestão comportamental é importante por quê? Porque eu estou entrando numa ambiência que não se tem conhecimento de gestão. Então, por exemplo, a odontologia, né? Eu bato muito na tecla, né, com os profissionais da área. Até nas próprias faculdades não tem nenhuma cadeira, não tem uma preparação, porque o dentista ele é preparado para ser dentista e não para ser gestor ou empreendedor. E para virar a chavinha, ou seja, para mim poder implantar tudo isso na empresa do dentista, eu tenho que primeiro trabalhar o quê? O comportamento. Ele tem que começar a ter uma visão de empresário, de empreendedor, de investidor. Tem que mudar totalmente a postura, cara. Totalmente. Então, por exemplo, eu dou um exemplo. O que é caro e o que é barato? Para quem está dentro da gestão é muito claro essa informação. Não é o maior valor que vai ser mais caro. Não. Se eu tenho um investimento de 500 e um de 5 mil, se eu chegar para uma pessoa e falar, o que é mais caro? A pessoa vai, não, é o de 5 mil. Eu falei, não, depende. Vamos virar a tua cabeça para a cabeça do gestor. Se esse de 500 te trazer um retorno de 100 e esse de 5 mil trazer um retorno de 25 mil, o que é mais caro e mais barato? Muda a figura. Totalmente. Então é essa forma de ver, porque não adianta eu preparar a empresa, o consultório para ter lucro, se eu não entrar dentro do coração e da mente do dentista para fazer com que ele entenda que agora, além de dentista, ele é um empresário. Ele tem que pensar como empresário. Abriu o teu consultório, tu já está empresariando aí um pequeno negócio. Você imagina que dizem que o empreendedor é quando você pula de paraquedas e tenta rezar para ele abrir. Mas se você não dobrou o paraquedas lá embaixo da forma correta, você vai morrer. É a mesma coisa. O empreendedor normalmente ele atira, né? Ele atira e não sabe onde vai dar. Então você precisa de um norte, você precisa saber o que você está fazendo. Existe duas características. Tem aquele que é o apostador e tem aquele que é investidor. Dentro do universo do empreendedor. O investidor o que aposta, ele está indo no clamor da emoção. Normalmente ele age no impulso da emoção. No impulso e vai mais perder do que ganhar. Agora, o investidor é o seguinte, eu vou avaliar, eu tenho, professor Girão, me faça aqui um plano de negócio. Ele é analítico, né, cara? Ele é analítico, ele olha dados, indicadores, viabilidade. Que existe isso? De negócio. Plano de negócio. Tá? Ou planejamento estratégico também é uma outra área da consultoria que a gente vai reavaliar os seus investimentos para tudo que você gasta. Cada centavo na sua empresa, você tem que rever, testar e prototipar para depois investir. Eu estou trazendo de novo a gestão ágil.
Qual é a diferença da gestão anterior, a gestão tradicional para ágil? Você primeiro tinha o dinheiro, investia, depois treinava, depois vendia. Hoje não. Você pode até ter o dinheiro, mas você primeiro vai fazer o quê? Prototipar. Você vai criar um modelo de serviço, você vai testar um ambiente controlado, vai saber da eficiência para depois botar o teu dinheiro. Tem nada de impulso. Tudo isso é feito metodologicamente para poder... Calculado, né, cara? Um risco calculado. Para diminuir o risco. Porque risco sempre vai ter. Sim. Sempre vai ter. Mas você calcula isso. Você tem uma previsão, né, cara? Muito legal. Olha só, pessoal. Quanta informação você está tendo aí, cara. Quanta coisa interessante da gestão, né? E do marketing. Tudo interligado, né? Tudo funciona como uma grande roda, né, cara? E assim, e outro detalhe que a gente falou de gestão financeira, gestão de marketing, gestão de pessoas e comportamental. Mas eu vou dizer outra coisa aqui para você. Você pode ter tudo isso, fazer tudo isso. Mas se você não tiver a sementinha do positivismo, a sua energia positiva, fazer o que ama e acreditar no seu potencial, nada disso adianta. Eu digo sempre nas minhas palestras que eu faço, a gestão ela é muito mais técnica, muito mais do que técnica, você tem que ter a obrigação de fazer. Mas ela começa de dentro para fora. Eu tenho que acreditar, eu tenho que ter a certeza que eu estou fazendo. Cara, eu digo assim, você tem que ter tesão, né, velho? Tem que ter, bicho. Você tem que gostar do negócio, tem que sonhar. Você tem que ter um envolvimento disso assim muito forte com a questão do teu propósito de vida. Pô, eu acredito nisso, eu vou fazer isso acontecer, né? Lógico, todo esse componente aí, recheado de um pouco de emoção, tem muito a ver, cara. Eu sempre pergunto para os meus clientes, mas como é que a gente descobre o propósito? Sim, mas é bem simples, né? Eu falo, olha, se você hoje ganhar na Mega Sena, aqueles 150 milhões, o que você faria sem precisar de ganhar dinheiro? Tem uma turma que diz, eu nunca mais vou trabalhar, cara. Pois é, essas pessoas não têm um propósito no que estão fazendo. Não. Agora, se o cara é um dentista que faz por amor e quer ganhar dinheiro, faça a gestão. Mas se você ganhar na Mega Sena e falar assim, eu vou fazer gratuito para ajudar as pessoas, porque eu amo fazer isso. Aí você tem um propósito. E aí a gente vai botar esse barco para... Maravilha, cara. Pô, professor Girão, acho que a gente daria aqui para conversar muito mais, mas assim, infelizmente o tempo tá acabando aí, né, cara? Tem outros compromissos aí. Professor Girão, muito obrigado aí, sabe? Eu acho que você que escutou aí, que tá escutando, né, ainda vai escutar, cara. Se você gostou do tema, clica aqui no nosso sininho para você receber mais mensagens e atualizações dos nossos bate-papos, que tem muita coisa vindo aí. Tá aqui escrito na tela. Professor Girão, eu gostaria, inclusive, além de agradecer aqui pela tua presença, cara, que foi fantástico, trazer um tema que é super tabu aí para os dentistas. Hoje você tem uma grande quantidade de informações, mas, cara, você conseguiu fechar redondo aí 4 aspectos muito importantes aí da gestão, que estão muito ligados. Cara, super feliz de você estar aqui, muita coisa boa, acredito que todo mundo aí tá amando aí a conversa, o humor. E olha, deixa eu ter o contato, né, cara, que é muito importante, para que você possa dar suporte em consultoria. O cara quer montar a tua empresa aí, se você quer montar uma empresa, vai montar um consultório, cara, esse é o cara, meu. Fala com ele, pega aí as dicas, ele faz consultorias rápidas, o que é legal, vai ser meu consultor em breve agora. A gente já é parceiro, né, e vamos agora afunilar essa parceria mesmo para valer, cara. Pronto. Eu vou deixar o meu site, tá? Tem conteúdos gratuitos, tem tudo que eu faço, tá? Vai aparecer aqui embaixo. Tá, é o www.girãoconsultoria.com.br e a rede social que é @girãoconsultoria_oficial. Que também tem... Você dá muito spoilerzinho legal, cara. Eu sempre acompanho, tem que ser, para ler aquilo ali, que, pô, meu, só naquela dicasinha ali, você já abre a tua cabeça, cara. E essa mudança de mentalidade, mindset, é fundamental para tu crescer, né, cara? Sim, eu agradeço. Ninguém cresce sem mentoria, a verdade é essa, cara. Sim. Quando você imaginar que você chegou a um determinado ponto, você chegou até ali, foi artesanal, mas, velho, depois você vai precisar de consultoria, com certeza. E um detalhe, lembra dessa gestão comportamental? Sim. Virar a chave de empresário, dentista para empresário? Eu tenho um serviço exclusivo de mentoria profissional, onde eu pego o dentista e transformo ele em um gestor. Mas essa dica é para você. Tá? Também tem Show, professor. Valeu, hein? Show de bola.